Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao GeoConhece Online. Hoje vamos dar aqui continuidade à nossa série de videoaulas respondendo questões de provas anteriores da Banca Consulpan, que vai servir aí para a sua preparação aí para diversos concursos, tanto de nível fundamental, nível médio e nível superior, ok? Essa prova de hoje, essas questões de hoje serão de nível médio, tá? Da Banca Consulpan, realizada aí pela Banca Consulpan, ok? Então, para você ficar por dentro de nossas videoaulas, de nossa resolução de questões, de nossas dicas, é importante que você se inscreva, que você dê o like, que você ative o sininho, aí para o YouTube continuar indicando o nosso conteúdo para você, ok? Então, vamos iniciar. Primeiramente, tem um texto, tá, que a gente vai ler para responder as questões 1 e 2, ok? Então, o texto ele é intitulado de Família. Família. E diz o seguinte: 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a cupira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo da horta, e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiaba na sobremesa de domingo. Perdão, a goiabada na sobremesa de domingo. O palito nos dentes contentes. O gramofone rouco toda noite. E a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico, uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco. Mas a esperança sempre verde, a mulher que trata de tudo, e a felicidade. Observe que é um texto de Carlos Drummond de Andrade, e tem alguns termos aqui destacados. Tá? Então, depois da leitura desse texto, vamos responder, vamos passar para a questão número 1, mas só lembrando, pessoal, que aqui é um teste, a gente vai testar seus conhecimentos e é importante que você dê pausa, que você tente responder de maneira autônoma, responda sozinho, tá? Não importa se você errar, o importante é seu aprendizado para, se porventura aparecer uma questão semelhante a esta, numa prova que você for fazer, você saber resolver, ok? Mas, mais uma vez, tente responder sozinho, teste seu conhecimento, veja quanto você acertou, veja o que você precisa melhorar, tá bom? A hora de errar é aqui, tá? Não tenha medo de errar no momento da preparação. Então, a questão 1 diz o seguinte: as palavras grifadas no texto são classificadas como substantivos concretos, adjetivos, substantivos abstratos ou substantivos derivados. Essas palavras grifadas, a gente vai ter que marcar se elas são substantivos concretos, adjetivos, substantivos abstratos ou substantivos derivados. No entanto, se você não souber esses conceitos, nós trouxemos aqui, tá? Depois a gente vai ler e vai tentar resolver, tá bom? Então, o que é um substantivo concreto? É um tipo de substantivo que designa seres ou objetos reais, representa seres com existência própria, por exemplo, cadeira, mesa, gato, mulher, homem, e que não depende de outros seres para existir. Então é isso. Substantivo concreto é aqueles que têm sua própria existência, Eles existem no mundo real. Eles não dependem da imaginação de ninguém para existir. A cadeira, a mesa, o gato, a mulher e o homem. De maneira resumida, é isso. Um adjetivo a gente já sabe. No entanto, eu gostaria de explicar logo o substantivo abstrato, para fazer a conexão com o substantivo concreto, que a gente já sabe que é aquilo que designa os seres, objetos reais, que não depende de outros. Então, o substantivo abstrato é um tipo de substantivo que indica a qualidade
um sentimento, um estado, a ação ou um conceito. Ok? Então você observa a diferença, né? Essas palavras abstratas, elas não existem por si só. Elas dependem de outro ser para se manifestarem. Por exemplo, a alegria. A alegria é um sentimento. Né? É um sentimento. A beleza. A beleza é um... No caso aqui, a beleza, gente, a beleza, ela depende de alguém. Né? Depende de alguém que ache algo belo, né, para existir. A felicidade depende de alguém feliz para existir. Tá? Então é isso. Substantivo abstrato é um tipo de substantivo que indica qualidade, sentimento, estado, ação e conceito. Tá? Aqui é o conceito de substantivo abstrato. Elas não existem por si só. Já os substantivos derivados são formados a partir de outras palavras, como por exemplo, florista, né, que é derivado de flor, por exemplo, tá bom? Mais uma vez, ó, pedreiro é um substantivo derivado de quê? De pedra, né, do primitivo. Livraria é um substantivo derivado de livro. E terreno é o substantivo derivado do substantivo primitivo terra, ok? Então, substantivo derivado é isso, é aqueles que são formados a partir de outras palavras, né? O florista, por exemplo, né, vem de flor, tá? E ficou faltando a gente falar aqui, né, já falamos do derivado do adjetivo. O adjetivo a gente sabe que é uma classe de palavras que atribui características ao substantivo. Ele indica as qualidades e estados. Por exemplo, garota bonita. O substantivo garota, o adjetivo bonita, né? A qualidade, tá? Criança obediente. Obediente é uma qualidade da criança. O homem alto. Alto é uma qualidade, uma característica do homem, ok? Então, esses são exemplos de de adjetivos, né? Por exemplo, é feliz, né? É um adjetivo também. É triste, é um adjetivo. Homem feliz, né? O homem triste, tá ok? Então espero que tenha ficado claro. Agora, dessas palavras de destaque, esperança, felicidade, trabalho, reza, elas são o quê? Substantivos concretos, adjetivos ou substantivos abstratos ou ainda substantivos derivados. Se você observar, esperança, para a esperança existir, depende de alguém, né? Depende de alguém, assim da felicidade, assim como a felicidade. Para a felicidade existir, tem que ter alguém feliz, né? Trabalho, o trabalho depende de alguém trabalhando, né? Reza depende de alguém que está rezando para existir. Então aqui são substantivos abstratos que dependem da existência de outro ser. Sendo assim, a nossa alternativa correta será a letra C de casa, ok? Letra C, alternativa correta na questão número 1, que é a nossa explicação. Questão número 2. Identifique no texto qual a palavra que resume a concepção do poema sobre a família. Qual a palavra que resume a concepção do poema sobre a família? Aquele poema, ele se refere ao resumo dele, né? A concepção dele, de maneira resumida. É o que? Ele fala de meninos, somente de meninos, a ênfase dele é meninos, é felicidade, é esperança ou é trabalho? Vamos lá mais uma vez. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo da horta. A mulher que trata de tudo, a espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada, na sobremesa de domingo, o palito dos dentes contentes, o gramofone, pouco toda noite e a mulher que trata de tudo, o agiota, o leiteiro, o turco, o médico, uma vez por mês, o bilhete, todas as semanas, branco, mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade. Pessoal, aqui ele fala, dá pra gente compreender, né, que trata-se da rotina, do cotidiano, e tudo isso, né, é o que? Se resume à felicidade. É a felicidade, né, nessa rotina, nesse cotidiano que está sendo descrito.
Portanto, a nossa alternativa correta vai ser a letra B de bola. Certo? Vamos lá. Questão número 3. Com relação ao texto acima, esse citado, né? Esse que a gente acabou de ler, ele pode ser classificado como uma poesia, uma fábula, uma crônica ou um conto. Poesia, fábula, crônica ou conto. Vamos ver as características desses textos, né? O que é uma crônica? Crônica é um texto curto, cerca de uma página, que conta um único caso, enfatizando mais a situação que as personagens ou o ambiente. Fala mais da situação, né? Diferencia-se do conto por ser mais curta e menos apegada às personagens, preocupando-se mais com a observação da situação e a moral que se pode tirar dela. Isso é uma crônica. O que é uma fábula? A fábula são estilos de contos criados especificamente para expressar uma moral. As fábulas retratam animais, animais que falam, né? Os apólogos usam objetos inanimados e as parábolas, né, representam ações, situações metafóricas, né, metáforas, envolvendo pessoas. Por exemplo, a lebre, o coelho, né, o coelho e a lebre. Tá? A cegonha e a raposa são exemplos de fábulas, né, animais, tá? Ou seres inanimados. Isso aqui é uma fábula que apresenta como característica principal uma moral, uma lição no final. Não tem nada a ver com o texto que a gente acabou de ler. O que é uma poesia? A poesia é o estilo de texto que retrata as emoções, abusando de conceitos abstratos, metáforas e outras figuras de linguagem. Embora sejam geralmente escritas em versos, nada impede de que as poesias sejam escritas em prosas. Tá? Então aqui é o conceito de poesia. Tá? Fábula, crônica. Agora falta o conto, né? Entre as nossas alternativas. Geralmente também é curto, possui de 3 a 20 páginas, mas nada impede de ser muito maior do que isso. Este possui um único drama, diferenciando-se nesse ponto dos romances e novelas. As personagens são desenvolvidas o suficiente para o entendimento da história, sendo geralmente poucas e marcantes. O cenário também é pequeno, frequentemente ocorrendo em um ambiente. Ok? E aqui, né, são o conceito de conto, não é isso? O que a gente falou. E aí agora a gente vai ver o texto, voltar no texto. Esse texto, a estrutura dele, né, organizado em versos. Né? 3 meninos e 2 meninas, né? Sendo um ex de colo, a cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo da horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, né? A cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada sobre a mesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite, a mulher que trata de tudo, o agiota, o leiteiro, o turco, o médico, uma vez por mês, o bilhete todas as semanas, branco, mas a esperança sempre verde, e a mulher que trata de tudo, e a felicidade. Esse aqui, gente, é uma questão muito fácil, né? Aqui se trata de o texto, né? Ele pode ser classificado como uma poesia, tá bom? Uma poesia. Então, nosso texto é uma poesia, portanto a letra A, alternativa correta, né? Questão bem fácil, eu acho que todos acertaram. Questão 4. A questão 4 ela traz uma letra de uma música, né, de Chico Buarque chamada Construção. É interessante nessa música. Aqui tem um trecho, tá? Vamos ler. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse príncipe. Legal, né? É a letra aí de Chico Buarque na música Construção. Conforme as regras de acentuação gráfica, as palavras grifadas no final de cada frase podem ser classificadas como oxítonas, proparoxítonas, paroxítonas ou de tons abertos. A gente observa, né, que todas as palavras finais, né, no final de cada frase,
são acentuadas, né? Que máquina, né? Lógico, flácidas, pássaro e príncipe. O que elas têm em comum aqui, né? Todas são acentuadas, mas elas são, de acordo com a separação silábica, elas são classificadas, né? Como de um único tipo, né? Então a gente vai ver o que são palavras oxítonas, proparoxítonas e paroxítonas, tá? Classificação de palavras com mais de uma sílaba. As oxítonas, a última é a sílaba tônica. Por exemplo, cipó. Observe aqui que a última é a sílaba mais forte, tá? Tatu, a última é a mais forte. E saci, a última é a mais forte. Isso são as palavras oxítonas, onde a última sílaba é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Lembrando, eu já expliquei em aulas anteriores, né? O que você pode fazer para encontrar qual é a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte de uma palavra. É só você imaginar que está fazendo um chamamento com aquela palavra. Por exemplo, cipó, tatu, saci. E essa sílaba que você arrastar um pouco mais é a sílaba tônica, tá ok? Agora vamos lá, as palavras paroxítonas, quais são elas? É a penúltima sílaba tônica, tá? Por exemplo, caneca, caneca, né? Peneira, né? Peneira, saúva, ok? Isso são as palavras paroxítonas, onde a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E nós temos, por último, as palavras proparoxítonas. As proparoxítonas é a antepenúltima, é a sílaba tônica. A antepenúltima é a sílaba mais forte. Por exemplo, médico, árvore, pálido. Ok? Espero que tenha ficado entendido. E uma característica das proparoxítonas é que todas elas são acentuadas, né? Observe aqui, médico, árvore e pálido. Todas são acentuadas. Da mesma forma, né, que máquina é a antepenúltima sílaba tônica. Tá? Mesma coisa que lógico, a antepenúltima sílaba tônica. Flácida, a antepenúltima sílaba tônica. Todas são acentuadas. Dessa forma, só fazer aqui a separação, né? Nós temos aqui máquina. Separa aqui, né? Lógico. Aqui para ficar um pouco confuso, né? Flácidas. Pássaro, né? Separa aqui no meio do S. Os dois S, né? Ficam separados, claro. Príncipe. Né? Então a separação silábica, né? Observe que em cada uma delas, a antepenúltima é a sílaba tônica, ou seja, a terceira da direita para a esquerda. Então nesse caso, todas essas palavras elas são proparoxítonas, ok? São acentuadas, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Sendo assim, a letra B vai ser a nossa alternativa correta, né? Essa música do Chico Buarque é bem interessante, né? Que todas a palavra final de cada frase, né? As rimas são palavras proparoxítonas, né? Para você ver, né? Como é tão interessante, né? Essa música, até mesmo para uma aula de gramática. Continuando, né? Questão 5. Em relação às afirmações abaixo, assinale a única que está correta. Tá, vamos lá. Farândula é um substantivo coletivo de maltrapilhos ou bêbados. Será, né? Vamos ver as demais. O adjetivo pátrio de quem nasce do Marrocos é marroquiano. Estranho, né? Marroquiano. O pronome de tratamento que usamos para nos dirigirmos ao reitor de universidade a Vossa Excelência haverá alhures, pessoas tão importantes. Alhures é um advérbio de modo, será, né? Nesse caso aqui. Então, só para a gente explicar, né, cada um dessas alternativas, né? Qual o significado de alhures, né? Alhures é num outro local, ou numa outra parte, ou em outro momento, ou época, né? Por exemplo, se a gente for olhar aqui, né? A letra D, primeiro vamos analisar ela. Haverá em algum outro local ou em algum outro lugar as pessoas tão importantes. Aqui, ó.
No caso, aqui é um advérbio, tá? Aulures aqui vai ser um advérbio e ele vai ser de lugar, tá? Não de modo, porque, como eu já falei, haverá em algum outro lugar ou em alguma outra situação, né? Outra região, outra época, pessoas tão importantes. Então aqui a gente já descarta, né? Porque esse advérbio é de lugar, não de modo, né? Como falado, né? Advérbio que significa no outro local, numa outra parte, tá? Então, de lugar. E para a gente se referir aos reitores de universidades e outras instituições de ensino superior, a gente utiliza Vossa Magnificência, tá? Vossa Magnificência. Não Vossa Excelência, como aqui na letra D, que está dizendo que para nos dirigirmos ao reitor de uma universidade é Vossa Excelência. É equivocado, é Vossa Magnificência. Letra C também já descarta, né? Sobrou aí a letra A e a letra B de bola. Marroquino é o termo utilizado para se referir a pessoa que é natural ou cidadão de Marrocos. Então, o gentílico de Marrocos, de quem é de Marrocos, é marroquino. E aqui fala que é marroquiano, né? Já sou estranho esse termo. Então, descarta também a letra B. Sobrou assim apenas a letra A, já sendo ela a alternativa correta, né? Aqui a gente usa a técnica da eliminação. E só para confirmar, farândula, né, é uma dança provençal executada de mão dadas ou o outro significado, bando de maltrapilhos, né? Farrapagem, súcia ainda, né? Mas o que importa é que é um bando de maltrapilhos. Tá? A letra A se confirma sim, a alternativa correta. E o gabarito, só para confirmar, primeira questão, letra C, segunda, letra B, terceira, letra A, quarta, letra B e a quinta, letra A. Né? Espero que tenham gostado, né? Se inscreve no nosso canal, dê o like aí para ficar por dentro e receber as nossas aulas resolvendo questões da banca com Supan, tá? Para a sua preparação. Ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.